Em nome da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Maringá, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Para a gente é uma alegria muito grande estar iniciando esse trabalho. A gente nunca teve plano de mobilidade em Maringá, então para a gente está sendo muito bacana. E para dar início, então, a essa audiência, eu quero convidar o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpur. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Cemitério, vereador Jean, pessoal da empresa Cidadania, professor Ricardo, as boas-vindas a todos aqui em nome do prefeito de Cismaia. O prefeito de Cismaia, o falecimento da família, então está familiarizada nesse momento, então não pude participar dessa solenidade, que sem dúvida nenhuma é muito importante da Secretaria de Mobilidade, que ansiava por esse estudo já há muito tempo, e a cidade toda, né, ansiava por esse estudo, porque é uma coisa que realmente mexe com a vida de todas as pessoas, independente do transporte que usem, independente se são motoristas, se são pedestres, se são ciclistas. É um estudo que mexe com aquilo que a cidade tem de mais importante, que é a mobilidade. Sem mobilidade, ninguém faz nada. Não tem saúde, não tem educação, tudo fica prejudicado. Maringá tem a fama de ser uma cidade planejada, mas ao longo desses anos houveram muitos tropeços no planejamento urbano da cidade. Hoje nós temos avenidas que sofreram estreitamentos, temos ruas que acabam num paredão, temos vias muito estreitas em determinados bairros, temos bairros enormes sem ligações suficientes, né? Tudo isso em decorrência da falta de planejamento que houve durante muitos anos. Então, esse planejamento vai nortear daqui para frente o desenvolvimento básico da cidade, juntamente com o plano diretor que está correndo paralelamente, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, cada vez mais sustentável, cada vez mais humana, principalmente. E nós que estamos na prática, lá na linha de frente, sabemos das consequências que ocorrem quando a gente quer fazer intervenções que, por vezes, prejudicam uma parte da sociedade, né? As últimas tentativas de criação de corredores de transporte coletivo foram bastante difíceis, né, vereador Cemitério? Nós apanhamos bastante com isso aí, justamente por uma falta de planejamento mais aprofundado e porque também a sociedade não se envolve muito com isso, né? Todos nós sabemos que os corredores de transporte coletivo são fundamentais para a cidade, mas quando você mexe com uma pequena classe, lá existe uma revolta dessas pessoas, pouca gente gritando muito e uma maioria silenciosa, né? Então, e essa audiência vem justamente para isso, né? Toda a cidade foi convidada, eu quero agradecer aqui os meios de comunicação que fizeram uma boa divulgação dessa assembleia aqui, mas infelizmente a gente não consegue captar muitas pessoas. Isso não acontece só nessa audiência aqui, nas outras do plano diretor também a gente tem sentido muita falta de participação da comunidade. Mas estamos fazendo a nossa parte, né? E os estudos vão indo muito bem, graças a Deus, vocês vão gostar muito do que vai ser apresentado aqui para frente, né? Em breve também nós teremos um site onde as pessoas vão poder acompanhar como é que está o desenvolvimento dos estudos e também colaborar com sugestões, críticas e tudo mais. Então, não acaba por aqui, né? Daqui para frente, assim que se abre então um canal de comunicação direto com toda a comunidade, onde a gente espera que mais gente participe. E agradecer a todos vocês, dar os parabéns, né? Ser gente da comunidade preocupada com o futuro da cidade, e realmente vocês estão de parabéns. Eu vou abrir a palavra então para o vereador Sidney Teller, representando a Câmara, e depois então para o vereador Jean Marques. Muito obrigado. Boa noite. Eu já de pronto, perguntei aqui para a Elisa se essa gravação que está sendo feita, a audiência pública tem que ser sempre gravada para se tornar totalmente pública, não só por um relatório, mas porque qualquer pessoa pode requerer e verificar uma contribuição na audiência pública. Mas eu em seguida perguntei, a gente pode disponibilizar isso, porque já que as pessoas têm tanta dificuldade
de saírem das suas casas para poderem sugerirem, participarem, quem sabe elas possam perder um pouquinho do tempo que elas gastam, já que passam bastante tempo no celular, no trânsito, no celular também, olhando para poder entender o que é a apresentação do plano. Gente, isso é muito importante, é fantástico. Maringá, que é uma cidade planejada, carece de um planejamento. Como ela foi construída com avenidas largas pelos seus primeiros urbanistas, ela tem a fama de que facilmente nós teríamos solucionado todo tipo de problema de mobilidade. E o que acontece é que você muitas vezes vai chegar em cidades que tem uma parte antiga e estreita e que se movimenta mais rápido do que a nossa. Por quê? Porque conseguiu fazer com que o transporte ficasse diferente. Isso não é fácil. Se vocês forem analisar, e eu acompanho isso muito de perto, porque essa área me interessa, eu fiz especializações nessa área para entender, não é nem para mim trabalhar com isso não, e sou engenheiro, e a gente percebe, por exemplo, a pessoa tem um problema de acidente, o que ela diz? Põe o sinaleiro, põe o quebra-mola, é a primeira coisa que ela faz, ela instintivamente tenta se proteger. Ela não consegue pensar que se a gente encher de sinaleira a cidade não vai andar. Se você for a Curitiba, você vai ter que andar mais para poder ir para qualquer lugar. Em Maringá você reclama se o ponto de ônibus não está na frente da sua casa. E também reclama se o ponto de ônibus está perto da empresa que te traz o comprador, mas que está atrapalhando a tua fachada. Então é um problema cultural que o plano vai levar a reflexão e a pensar na cidade toda. Isso vai ser muito bacana. A gente tem um problema sério, na minha opinião, o Gilberto sabe disso, que eu acho que é o nosso transporte coletivo, que ele parou no tempo. Aqui não estou discutindo a empresa, nem valor de passagem, nem se deveria ter uma só ou mais. Eu estou discutindo que daqui a pouco tempo nós vamos ter que fazer intervenções mais brutais, como as grandes cidades tiveram que fazer, derrubando casas, derrubando lugares para poder fazer isso. Quero encerrar. Eu fui fazer uma visita técnica para ver segurança, para ver o Natal e para ver mobilidade na cidade de Medellín. E eu cheguei lá numa favela, uma ex-favela, uma comunidade, mas uma comunidade que está muito restaurada, com escada rolante para subir, teleféricos públicos, não é para passear, não é para ver a cidade, mas é com muita rapidez, e um transporte que funciona muito rápido, desde que você não ande de carro. Se você entrar num carro, você não anda 3 quadras, você tem vontade de abrir a porta, pular para fora e sair correndo, porque a cidade não anda. Mas as pessoas que precisam se mobilizar, se mover rapidamente, os outros modais todos funcionam. As bicicletas estão ali, a pessoa chega no transporte público ou coletivo rapidamente, pega uma bicicleta gratuita, destrava, anda com ela, vai até onde quer, volta, pega o transporte público, vai, sobe. Mas eu fiz uma pergunta. Tinha uma foto dos técnicos me mostrando onde tinham os prédios construídos sobre o morro, muito parecidos com aqueles das favelas brasileiras que nós não temos aqui, e em seguida como ele estava hoje. E aí eu olhei e perguntei, mas como é que você decidiu que barraco você ia derrubar para construir o acesso? Porque alguém teve que abrir mão, o poder público decidiu, eu vou abrir aqui e vou derrubar o que está aqui para fazer. E aí eles disseram, a gente não decidiu. Quem decidiu foi a comunidade. A comunidade se reuniu e decidiu, é aqui que vai passar. Então aqueles proprietários ali, ocupantes, sei lá de que forma, regulares ou irregulares, aceitaram, porque juntos com a comunidade eles decidiram e foram transferidos para outro lugar, para que ali pudesse passar a cidade com a sua mobilidade. Então que a gente consiga ter um plano, mas que esse plano seja cada vez mais próximo da comunidade,
para a comunidade decidir junto como é que ela quer a cidade dela, que vai ficar mais fácil na hora que a gente precisar criar um corredor rápido. Por isso que o Gilberto citou, fizemos muitas reuniões. Quero parabenizar aqui na frente de todo mundo que o secretário, uma capacidade imensa de ir num lugar agressivo, ouvir gente agressiva, falando coisas agressivas porque atrapalhavam o seu comércio, o seu negócio, e não queriam saber se a população estava chegando mais rápido para o centro, se não estava, se o ônibus ia ficar mais rápido. O que eles queriam era: não para mais meu cliente tem problema, e a gente ficou lá junto. Por isso que ele disse: a gente tem que olhar a cidade. Quando a cidade fica boa, ela vai ficar boa para todo mundo, inclusive para aquele comerciante que a princípio imagina que está perdendo algo com a mobilidade, porque quando a mobilidade flui para ele também. Então, obrigado, vamos debater, vamos refletir, vamos colocar isso à disposição, e eu acredito que esse plano, nos dias de hoje, é até mais importante que o plano diretor, que decide como é que se constrói. Esse aqui vai decidir como é que se move. E eu acho que hoje é a maior necessidade da cidade. Obrigado. Boa noite a todos presentes, secretário de Mobilidade, senhor Gilberto Púrpura, pessoa de quem eu cumprimento todos os técnicos da Prefeitura que trabalharam nesse projeto, nesse plano, meu colega vereador Sidney Teres, e a todos os cidadãos e cidadãs maringaenses que estão aqui presentes, se importando e observando como é o planejamento da sua cidade. Quando nós falamos de planos, nós estamos falando de planejamento. Maringá é uma cidade que nasceu planejada. Me parece que em alguns pontos, há algum tempo, já tem perdido essa característica, tem deixado de crescer com planejamento para crescer conforme desejam alguns, conforme desejam determinadas pessoas. E nós não podemos perder essa característica, porque se nós hoje estamos com 423 mil habitantes e com a qualidade de vida que nós temos em relação ao resto do país, é graças à sociedade civil organizada que ao longo de décadas fez Maringá manter essa característica. Os políticos que estão e que passaram por aqui apenas guiaram esse desejo, mas se submeteram a esse desejo. A partir do momento que a política se sobrepõe a essas situações, a gente perde planejamento, a gente perde qualidade de vida, a gente perde uma cidade sustentável e a gente entra na vala comum do Brasil, que nós sabemos que é muito diferente e distante do que tem Maringá hoje. Nós vamos falar aqui e vamos ver o plano, não conheço ainda o plano de mobilidade que vai ser apresentado, mas um dos pontos que Maringá tem se perdido é justamente na mobilidade urbana. Nós temos um número muito grande de veículos automotores. Maringá tem a segunda maior frota per capita do estado, e isso faz com que a nossa mobilidade esteja prejudicada. O nosso transporte coletivo, ele, do ponto de vista estrutural, não é ruim, mas do ponto de vista funcional é ruim, péssimo, para dizer a verdade. É um preço alto, com linhas que transitam muitas das vezes, aliás, muitas não, sem nenhum planejamento da onde vem, para onde vão e qual é o caminho que deve ser feito. Muitas das vezes porque algum de nós, políticos, às vezes está querendo atender determinado local e isso não pode acontecer. Muitas das vezes porque um determinado bairro, um determinado líder de bairro quer que o ônibus transite mais 2, 3, 4 quadras, ele vai fazer isso vazio, vai voltar vazio, vai fazer isso 4, 5, 6, 7 vezes por dia e todo mundo vai pagar o custo disso porque alguém quis e não porque há um planejamento para o ônibus transitar. Então é preciso que haja na mobilidade urbana, especialmente do transporte coletivo, um estudo técnico que aponte onde o ônibus deve andar, onde é viável ele andar, para que você tenha uma passagem mais barata e horários naqueles pontos que interessam onde há as pessoas para andar.
Nós desejamos muito sucesso para a equipe, claro que depois nós vamos discutir isso novamente lá na Casa Legislativa, onde possivelmente também vai ter a participação popular para isso, mas esperamos e pedimos. Maringá hoje está encravada no entorno de 2 cidades totalmente conurbadas já e outras muito próximas. A região total metropolitana de Maringá dobra a sua população. É diferente de boa parte das regiões metropolitanas do Brasil. Aqui ela dobra a população e o número de pessoas que vêm de Paissandu e Sarandi é gigantesco. É preciso interligar essa cidade de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Nós já temos corredores para se instalar a VLT. É preciso pensar nisso. É preciso, se for fazer financiamentos, para isso. Isso é relevante, isso é importante, né? Nós precisamos ligar as pessoas com mais facilidade, facilitar o transporte urbano sem prejudicar o funcionamento da cidade e fazer com que as pessoas que aqui trabalham ou que moram aqui e trabalham em outros locais tenham essa facilidade para se locomover. E esse é o caminho para o futuro que Maringá está ficando para trás. Obrigado a todos e vamos conhecer o plano. A gente vai passar agora a palavra para o Ricardo, que é da empresa Cidade Viva, que é a empresa que ganhou a licitação e que vai fazer esse plano ao longo de um ano que a gente tem de trabalho. Mas antes eu queria só apresentar a equipe técnica municipal, que são funcionários da prefeitura que vão estar acompanhando todo o trabalho que a empresa de Belo Horizonte vai estar fazendo. Então a equipe técnica é formada por mim, o secretário Gilberto e a nossa diretora de mobilidade, Jocelei, o João Paulo, o arquiteto da CEMOB, a Isadora, a Fabiana, o Juan, o Leonardo e a Tatiane e a Zilda, que também são da CEMOB, estão aqui. O pessoal que cuida da sinalização, que cuida do semáforo, que cuida de toda essa parte da nossa cidade. Da CEPLAN tem a Bruna e o Celso. Do IPLAN tem a Aline, que está aqui também, tem o Guilherme, que a Aline está trabalhando no plano diretor na área de mobilidade. Da PROD a gente tem o Rodolfo e da Secretaria de Gestão a Marleide, que é quem cuida dos nossos mapas da cidade. Então eu passo a palavra agora para o Ricardo. Boa noite a todos então, como foi falado, meu nome é Ricardo, a empresa Cidade Viva, Engenheiros e Arquitetos Associados participou do processo licitatório no final de 2018, né, vencemos essa licitação para desenvolver o plano de mobilidade urbana de Maringá. O contrato foi assinado em agosto, né, a ordem de serviço dada em setembro, a partir de 15 de setembro desse ano, como nós vamos ver aqui. A empresa Cidade Viva, só falar um pouco assim, a empresa tem muita experiência, tanto no desenvolvimento de planos de mobilidade, a gente tem atualmente especializado basicamente com isso, né? Fizemos o plano, por exemplo, de Camaçari, de Aracaju, de Sete Lagoas, estamos fazendo Choque Otônio atualmente, já fizemos de Caruaru, no Pernambuco, Guarulhos, em São Paulo, Araçoiaba da Serra, Hortolândia, no estado de São Paulo. Estudo só de planos de mobilidade, a gente tem hoje a grande trabalho que a gente tem realizado. E a gente junta duas coisas, junta essa já expertise em elaborar planos de diretor com uma equipe que foi formada como gestor público, né? Eu fui 20 anos funcionário da DH Trans, que é a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, onde fui presidente da empresa durante 8 anos, diretor durante 8 anos, né? André Barra trabalha com a gente como coordenador de pesquisa e toda essa parte, né? Foi diretor de transporte metropolitano da Transmetro na região metropolitana de Belo Horizonte, tem uma experiência muito grande com isso também. A Liane foi diretora da Transbetim, que é uma cidade do porte, basicamente, de Maringá, foi presidente quase 6 anos dessa Transbetim, criou a empresa, depois foi presidente. Enfim, a equipe nossa tem uma experiência grande em desenvolver plano de mobilidade, mas também, e que eu acho que é um grande diferencial que a gente oferece, pode ajudar com o poder público, enxergando o lado de quais são as dificuldades que o poder público tem para fazer isso, então consegue casar essas duas coisas aí. Então hoje, o evento aqui, a gente está, na verdade, um evento de lançamento ainda, então nós estamos começando a mostrar qual a metodologia, né? Ainda não temos um plano, como que vai ser desenvolvido esse plano,
Então, como que o plano vai acontecer ao longo do tempo, né, para fazer? Então, com certeza, essa não é a mobilidade urbana que a gente quer, né? Essa loucura, essa coisa de moto, não é por aí que a gente quer. Então, a ideia é a gente primeiro pensar assim, o que a gente quer, o que é a mobilidade mesmo, o que é um plano, quais são os problemas estruturais, para depois a gente entrar na metodologia que a gente vai trabalhar então. O que a gente quer então com o plano de mobilidade? Basicamente, é reunir as políticas de transporte de circulação, integrado com a política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transportes coletivos e os não motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. Essa é a definição que foi feita pelo CEMOB, na Secretaria de Mobilidade Nacional, do antigo Ministério da Cidade, estabeleceu um manual e um padrão a ser seguido e uma definição. Né? E o que está envolvendo aqui? Aqui envolve tudo que tem a ver com a mobilidade, né? Desde o transporte de carga, que a gente esquece muitas vezes, eu acho que a carga é só um problema que está atrapalhando a vida da gente está de carro, passa um caminhão, sem esquecendo, né, que a carga, na verdade, aqui é a razão do existência da cidade, né, de abastecer a cidade para a gente viver aqui, para abastecer os locais de compra, ao mesmo tempo levar a produção para fora. Ela tem que ser compatibilizada com o dia a dia das pessoas, mas não podemos esquecer dela. Você tem todo o transporte não motorizado que é realizado na cidade. Nós vamos, né, vou falar lá sobre o transporte, sobre a pesquisadoria de chip que nós vamos estar desenvolvendo, e nós vamos ver que Maringá não vai ser diferente, né? O principal meio de deslocamento das pessoas é a pé na cidade, vai mostrar isso claramente. São Paulo, Antônio Galói, chega a 40% do deslocamento a pé, porque a gente esquece que as pessoas vão para a escola a pé, passou deslocamento, né, pequenos deslocamentos, maioria a pé, a gente só pensa nos grandes deslocamentos. Então é fundamental proteger essas pessoas, né? Tem todo o transporte coletivo, como já foi falado aqui, o sistema viário, né, as bicicletas, né, o transporte escolar, o transporte fretado. A gente tem uma novidade, né, na mobilidade hoje, que são os aplicativos, né, que a gente às vezes encara como problema, né, está atrapalhando, mas se for um problema, é um problema que veio para ficar. O aplicativo hoje é uma realidade que vai estar aí, nós vamos ter que ver como que ele vai ser enquadrado dentro da lógica da mobilidade para ser absorvido no processo, né, e estar incorporando aqui. Então, o que a gente quer com o plano, né, está lá na definição do termo de referência, é isso, que é tratar todas as questões da cidade, né, as calçadas, pedestres, travessias, né, os pontos de ônibus, enfim, tudo que a cidade tem, a sinalização, a carga, tudo isso precisa ser avaliado. Agora, a gente tem um contexto histórico, né, no Brasil, que está aí a realidade, que a gente tem que percebê-lo para poder, a partir dele, avançar. Então, a gente tem, né, um crescimento urbano explosivo e desordenado, que é a realidade de Maringá e a realidade aqui um pouco menos, a cidade teve um certo planejamento. Então, a pessoa diminuiu um pouco isso aí, mas é uma característica geral do país inteiro, em alguns lugares muito piores que aqui, né? Tem um modelo de desenvolvimento centrado na indústria automobilística, então produzir carro, vender carro, subsidiar carro é uma lógica, né, do modelo econômico desenvolvimentista do Brasil dos últimos 50 anos, né, de todos os governos que participaram, né, que estiveram aqui, né, e um transporte coletivo público, né, considerado como mal necessário, né? Ele nunca é encarado como uma coisa que é uma solução, ele é encarado como uma coisa, né, vou botar em parênteses, uma coisa de pobre para o pobre usar. Assim que eu tiver a oportunidade de largar o transporte coletivo, eu deixo o transporte coletivo. Essa é a visão que predominante, né, infelizmente, nas cidades brasileiras. Então, é uma forma de priorizar o que não tem alternativa vai de transporte, o que não tratado como solução, como é na maioria dos países, né, do primeiro mundo. E isso vai gerando um círculo vicioso, né, onde você tem um crescimento urbano desordenado, que acaba gerando maior número de viagens na maior distância, que você vai levando para longe. Com isso, você tem menor frequência de transporte coletivo, a tarifa aumenta, fica uma dependência maior do automóvel e moto, aumenta o tráfego e congestionamento, necessidade de mais vias,
crescimento urbano desordenado de novo, vai abrindo as vias, vai espalhando. Então esse ciclo vicioso é que a gente tem que romper ele, quebrar ele de alguma forma, e como nós vamos fazer isso aqui em Maringá, através desse planejamento que a gente vai estar sugerindo com questões de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? A ideia é que a gente tenha, nós vamos falar um pouco disso no final, mas propostas que estão para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos e para daqui a 20 anos. Porque se a gente não pensar as propostas para daqui a 20 anos, quando chegar a 20 anos já passou e você não começou a levar mais 20 para chegar. Então tem que pensar todas elas, né? As cidades são, a lógica do planejamento das cidades, mesmo Maringá tendo sido uma cidade planejada, foi planejado para quem? Planejado para o automóvel, basicamente, né? E as nossas cidades em geral são planejadas para o automóvel, para proporcionar melhores condições possíveis para a circulação de veículos particulares para veículos privados. Então essa é a lógica de funcionamento que tem ocorrido no Brasil, que a gente precisa vencer. Até a legislação brasileira, né, está há muito tempo lá, desde a Constituição, mas o Código de Trânsito Brasileiro de 97 estabeleceu uma série de regras, o Estatuto da Cidade de 2001, né, estabeleceu uma série de possibilidades, né, que podem ser usadas hoje para fazer esse reordenamento. O Decreto de Acessibilidade Universal de 2004, que conjugou com uma lei, depois os pequenos decretos já estava tudo lá, também estabeleceu basicamente um regramento para ser atendido por aquelas pessoas que têm as necessidades e precisam ter acessibilidade universal, a Lei de Mobilidade Urbana de 2012 e, finalmente, o Estatuto da Metrópole de 2015, onde a gente tem uma legislação ampla que possibilita uma série de regras e facilidades, possibilidades que possam ser incorporadas nesse plano que a gente está fazendo aqui. Bom, além disso, antes de entrar na metodologia, a gente eu listei aqui 3 preocupações, seus indicadores que a gente tem que levar em consideração nas cidades hoje. Maringá não é diferente disso. Primeira delas, a questão da poluição, né? A questão ambiental em si, né? Então, hoje, uma viagem de transporte individual emite 50% mais de CO2 do que uma viagem de transporte coletivo por pessoa, né? É muito maior, isso é a fonte de dados da NTP, então é muito mais alto a emissão de um veículo, numa viagem de veículo privado, do que numa viagem de transporte coletivo. Então é fundamental quebrar isso, contar isso. Então, a gente, quando fala de prioridade de transporte coletivo, não é só pela questão, também pela questão de poluição, que é fundamental. Outra questão que é fundamental, que é um indicador que tem hoje, que é quanto que a gente gasta, quando fala a gente Brasil, a gente cidades, com mobilidade. Então, apesar do transporte coletivo na média nacional hoje, do transporte motorizado, 48% urbano, né, desloca transporte coletivo, 52% com transporte individual, nós gastamos 80% dos recursos gastos em mobilidade são voltados para o transporte privado. Novas vias, asfalto, manutenção, ponte de parada, terminal, no caso do ônibus, e esse metrôs, contando tudo aqui, né, a relação é 20% se gastou no Brasil com o transporte público, 80% se gastou com o transporte privado, estradas, tudo isso. Então é uma desigualdade muito grande que não leva a uma equidade urbana, é um problema que a gente tem que romper. E o terceiro grande indicador, grande premissa é a questão do acidente de trânsito, né? Então, hoje, o mundo está matando algo em torno de 1,35 milhões de pessoas, né, por ano. No Brasil, 47 mil mortes por ano. O Brasil é o 4º colocado em número de mortes nas Américas, né? É um número gigantesco, enorme. Além das 47 mil, 400 mil pessoas ficam com algum tipo de sequela anualmente devido a acidente de trânsito, né? O custo dessa epidemia, porque é tratado como epidemia, é da ordem de 199 bilhões por ano, né? É um volume gigantesco de recursos, equivale a 3,04% do PIB do Brasil, é o que se gasta exclusivamente
com a questão dos acidentes de trânsito, principalmente em função da invalidez permanente, que é a maior parte dos custos em função disso aqui, indenizações, tudo isso. Então, 3 problemas colocados, fora todos os outros que eu já falei, do falta de espaço urbano, né, a história, a lógica do Brasil de privilegiar o transporte coletivo, nós temos esses 3 indicadores que são muito importantes. E ainda no acidente, ó, esse dado é fantástico, dos acidentes, de vítimas de acidentes, 76% é homem, 24% são mulheres no Brasil. Então é um recorte de gênero que é total aqui. E no caso da faixa etária, 49% estão entre 18 e 34 anos, também pega um jovem, né, no ápice da idade, homem, basicamente vão fazer. E dentro desses todos, ó, a maior incidência ainda é os motoristas, 70% é motorista, e dos motoristas, 91% são motociclistas. Né? Então, na região sul, aqui pegando vocês, ainda esse número não é tão grande, o número de acidentes é 50%. Dos acidentes ainda são de carros, né? A moto é 35%, mas a gente já tem algumas regiões como o Norte e Nordeste, onde 65% dos acidentados são motos. Então, um volume gigantesco, enorme. E, no geral, ela representa 27% da frota de veículos, a motocicleta, e ela concentrou 76% das ocorrências de acidente de trânsito. Então, a gente tem um foco pesado nessa questão. Bom, feita essa abertura, só para a gente situar esses problemas, né? E ali naqueles problemas a gente vê, agora que estão falando ali do não motorizado, da questão do pedestre, todo o resto das pessoas que vão junto, todas as pessoas têm dificuldade de locomover, e quando a gente pensa logo numa pessoa com uma cadeira de rodas, mas não é isso não, é a população idosa que está cada vez maior, é a pessoa que vai empurrar um carrinho de bebê, né, numa calçada. Então o pedestre, né, e os problemas que o pedestre sofre é muito maior do que você pensar só essa parte enorme aqui, além de não ter, igual na bicicleta, uma couraça em volta dele. Então o maior problema de segurança está voltado para isso. Então, o que é o projeto Imamingar? Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui objetivos, metodologia, etapas e prazo, como que vai se desenvolver esse trabalho, para no final a gente abrir então a palavra para vocês complementarem com dúvidas e algumas questões. Primeira coisa, quais são os princípios gerais que são todos eles estabelecidos na Lei de Diretrizes da Mobilidade de 2012, são princípios que todos temos que seguir. Basicamente, desenvolvimento sustentável da cidade nas dimensões socioeconômica e ambiental, né? A cidade precisa crescer, a cidade existe como função de desenvolvimento econômico. Esse crescimento vai acabar acontecendo, isso vai acontecer aqui, vai acontecer em Sarandi, vai acontecer em Paysandu, vai acontecer em outras cidades do entorno. A compatibilização entre necessidade de deslocamento e a preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural, né? Não dá também para pensar que vai quebrar tudo isso, aí desapropriando qualquer coisa. Você tem que desapropriar, mas estabelecendo caminhos e rotas concretas, respeitando todo o patrimônio que existe na cidade. A equidade no uso do espaço público de circulação, como a gente viu ali, não existe no gasto, muito menos na circulação, né? O espaço é muito maior, o espaço ocupado pelo automóvel, do que o espaço usado pelo transporte público, apesar de ser praticamente meio a meio a quantidade que usam um e outro, né? E menos ainda do pedestre, um espaço mais restrito ainda, e das bicicletas. Acessibilidade universal, né, nas dimensões física e tarifária. Não é pensar só a questão da acessibilidade do ponto de vista de dificuldade de locomoção física. Você também tem que ter acesso, condição financeira para que toda a população tenha acesso à cidade. Então hoje tem se discutido alternativas, nós vamos estar pensando, exercitando trabalhos para 5, 10, 20 anos, pensar em soluções, né, de financiamento do transporte público, né, como uma alternativa real e concreta para viabilizar o transporte público. Acho que isso faz parte do trabalho também.
A segurança dos deslocamentos, né? Que é acabar com mortalidade absurda. A eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço de transporte e da circulação. E, por fim, a gestão democrática e controle social, né? Já foi falado aqui várias vezes, a necessidade de fazer esse processo de forma construída conjuntamente com a população da cidade. Então, aquelas diretrizes gerais, lá a gente tem 7 objetivos concretos previstos no termo de referência, que a gente está, né, quando a gente foi contratado, e que a gente está traduzindo com esses 7 princípios aqui. Primeiro, tornar o não motorizado mais seguro e confortável para todos. Né? Como eu já falei, nenhuma pessoa andando a pé ou de bicicleta ou de forma não motorizada, não tem nenhuma couraça em volta dele, não tem nenhuma proteção, igual tem um carro que tem qualquer coisa, pelo menos tem um carro para te ajudar ali. Né? Então, é fundamental esse processo. Então, isso aqui é a prioridade 1, né? Tornar o não motorizado mais seguro. Adequar o viário à priorização dos modos não motorizados e coletivos, né? Fazer com que a equidade do espaço seja distribuída efetivamente na cidade. Reduzir os acidentes no trânsito e o número de vítimas fatais. Definição de metas de atendimento e universalização da oferta de transporte coletivo, estabelecendo regras, formas, o que tem que entender, como atender, por que atender. Formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes do plano, para que a cidade possa acompanhar se aquilo que foi previsto vai estar sendo cumprido. Preparar Maringá para os próximos 20 anos de forma compatível com o plano diretor e com o desenvolvimento econômico, todo o deslocamento de carga necessário, os crescimentos, os novos empreendimentos, os novos bairros, o que está previsto no plano diretor da cidade vai se comportar, compatibilizar essas duas coisas e prever uma mobilidade que atenda tudo isso. E, por último, né, não menos importante que todos os outros, fortalecer a gestão pública. Sem gestão, né, não vai chegar a nada, não vão fazer com que tudo aquilo que está sendo pensado e proposto se efetive e principalmente se mantenha ao longo do tempo. Então, a gestão pública é fundamental, faz parte do trabalho, estabelecer propostas, sugestões, soluções para fazer isso.